Quero introduzir essa notícia aqui. A notícia está nos jornais de hoje, mas põe aí no slide 20 para mim, porque antes de chamar o entrevistado, eu quero que vocês vejam do que trata essa entrevista que nós vamos colocar agora no ar. Olha aí, prédio de jornal em Olímpia pega fogo após ser atacado e o dono relata ameaças. Nós estamos tratando aqui, gente, de mais um evento triste patrocinado por negacionistas. Mas eu vou trazer o próprio, o José Antônio Arantes, está aqui para conversar com a gente. Meu querido colega José Antônio, bom dia, bem-vindo aqui à live da TV Democracia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, quer dizer, bem na medida do impossível, né? Mas bom dia para você, para os seus telespectadores. A gente vai levando. Como é que foi isso, José? Conta pra gente. O que aconteceu? Você estava dormindo, acorda com a casa pegando fogo, é isso? Na verdade, o fogo ele não chegou na casa, sabe? As cenas, a polícia já conseguiu os vídeos de empresas da região aqui, vídeos de câmeras de segurança. As cenas são impressionantes, porque o fogo, o sujeito jogou gasolina embaixo da porta da minha casa, e ele pegou ele, com um galão de mais ou menos uns 5 litros por aí, ele vem, desce da moto dele, foi uma pessoa só, as câmeras já provaram isso, ele vem, pega esse galão, joga o combustível, a gasolina, embaixo da porta da minha casa. Para você ter uma ideia, eu moro num sobrado antigo, tem mais de 70 anos, e o jornal é embaixo, a minha casa é em cima, no segundo andar. Mas a minha casa, o meu quarto, fica exatamente em cima da porta do jornal. Então tem a porta do jornal aqui e do lado tem a porta de entrada da minha casa, que é um corredor, uma escada e é onde eu vou para minha casa. Na imagem da câmera é nítido, parece que o fogo chega até próximo dele, entendeu? De tamanho a intensidade da explosão, porque foram 5 litros de gasolina, não é mais ou menos isso, né? Aí pegou fogo dentro da minha casa e na porta do jornal. Dentro da minha casa, a minha sorte que foi num corredor. E esse corredor foi feito depois de muito tempo da casa reformada, ele é de alvenaria, e acabou não se alastrando o fogo. Mas queimou fiação, a porta, os vidros ficaram todos rachados, foi obrigado a trocar tudo, né? E no jornal, a minha sorte é que a gasolina não entrou para dentro do jornal, porque tinha uma moto dentro do jornal. Se ele entra, essa moto podia explodir e a casa poderia ter se incendiado toda, né? A perícia esteve aqui e ela confirmou que era gasolina, o combustível usado, e confirmou também que se a gente demorasse mais 2 ou 3 minutos para apagar o fogo, porque o fogo foi apagado pela minha esposa, porque pegou o balde d'água, foi lá, uma toalha, entendeu? E desesperada, a minha patroa, como se fosse uma bombeira, né? Ela foi lá e acabou apagando. Eu tenho problema de rinite e problema de coluna, então ficou difícil para mim. Mas a perícia disse o seguinte, que se a gente demorasse 2 minutos para apagar o incêndio, com certeza eu não estaria aqui para contar a história. Agora, me conta uma coisa, por que esse piromaníaco fez isso com o seu jornal em casa? Então, eu quero crer e torço para que o que tenha ocorrido tenha sido qualquer coisa assim, pessoal, tá? Qualquer coisa tipo, o cara não gostou de uma informação, foi lida alguma ocorrência, eu torço para que seja isso, mas a polícia não acredita nessa versão. Por quê? Porque quer dizer, essa versão não é uma versão, é um desejo da minha parte, porque eu jamais gostaria, eu comecei minha carreira nos idos de 1980, antes de 1980 ainda, em 76, nós estávamos no fim da ditadura, eu jamais quero voltar àquele período, você entendeu? Então eu não quero acreditar que a gente está sofrendo um tipo de intimidação que é própria do fascismo. Então eu me recuso a acreditar nisso. Então eu torço para que a polícia descubra que é uma pessoa qualquer que não gostou de uma matéria, da leitura de um boletim de ocorrência, qualquer coisa assim, e tentou praticar esse ato ordinário. Porque o caso contrário é muito triste para a gente que já viveu essa fase, sentir que nós estamos numa fase tão difícil da nossa democracia, e foi conquistada a tão duras penas, a tantas pessoas que ainda choram os seus mortos e que não sabem nem onde foram enterrados. Então,
Mas, na semana passada, eu tenho tido uma postura aqui... Peraí, desculpa, Zé, deixa eu te mostrar uma coisinha aqui. Eu queria saber quem é essa figura que está na capa do seu site. Essa figura é um comerciante que eu publiquei uma notícia de que 2 advogados da cidade teriam representado a promotoria pública contra esse comerciante e contra um advogado da cidade também, que eles estavam propagando pelo Facebook, pelas redes sociais, uma carta que circulou em todo o Brasil. Eles adaptaram ela para Olímpia, mas ela circulou em Ribeirão, circulou em outras cidades, e nessa carta eles pregavam a insubordinação civil, ou seja, o desrespeito às normas sanitárias que estão em vigor aqui em Olímpia, que é o plano emergencial do governo Dória, né? E essas medidas restritivas, o comércio, ele acabou tendo que trabalhar só com delivery, e o pessoal não gostou disso, né? O comércio está praticamente fechado, porque antigamente, na fase vermelha, que a gente estava no Plano São Paulo, esse pessoal, os comerciantes podiam abrir as portas, desde que colocassem algo na porta para que não entrasse dentro do estabelecimento comercial, mas podiam fazer o que chama talk away, que é o sujeito podia ir lá e comprar a mercadoria no balcão, mas um balcão sem entrar na loja. E isso, nessa fase, foi proibido. Agora ficou só o delivery, ou o drive-thru. Mas o drive-thru o cara não pode sair do carro, né? Então, o sujeito tem que levar, ele tem que comprar por telefone ou por WhatsApp, e o sujeito tem que levar a mercadoria no carro para ele. Isso você tem que ter uma estrutura, e em loja nenhuma em Olímpia tem isso. Então, esse comerciante e esse advogado, eles então iniciaram uma campanha pelo Facebook, depois que eu noticiei essa representação do advogado. Eles, ao invés de atacarem o advogado, atacaram a minha pessoa e um programa que eu tenho na internet, no Facebook e no YouTube, das 11 ao meio-dia, onde eu tento refletir com os meus ouvintes, eu sou presidente de uma rádio comunitária, e também é transmitido esse programa pela rádio comunitária. E eu converso com os meus ouvintes através do Facebook. Eles, então, depois dessa notícia, começaram uma campanha assintosa, achincalhando a minha pessoa, o meu programa, e também pedindo para que todos os comerciantes cancelassem as propagandas que a gente tinha para manter o suporte, principalmente, né? Uma empresa jornalística não sobrevive sem a propaganda. Então, a partir disso, começou um verdadeiro ataque pela internet. E nós tivemos aqui na última eleição uma figura que ficou conhecida em Brasília como Gabinete do Ódio, e um certo candidato que montou o seu Gabinete do Ódio e passou o tempo todo fazendo a campanha política dele através de fatos mentirosos, de fatos não confirmados e da execração dos oponentes, né? E várias figuras que passaram a criticar a gente nesses sites, nas páginas e perfis de internet, faziam parte desse mesmo Gabinete do Ódio. E eram componentes que ficaram crassos para um monte de pessoas que participavam desse Gabinete do Ódio. Bom, tudo bem, eu achei, enquanto está no campo das ideias, eu acho que eu respeito, nunca processei ninguém por nada, pode falar o que quiser de mim, eu sou uma figura pública, eu faço 47 anos que eu exerço a profissão, eu comecei a escrever com 13 anos aqui em Olímpia, né? Então, para mim tudo bem, mas aí aconteceu uma coisa na sexta-feira da semana passada. O meu jornal, o jornal impresso, ele é impresso em São José do Rio Preto, fica a 50 quilômetros daqui. E o meu genro é que vai buscar esse jornal, depois eu mando pela internet as páginas, ele impresso lá, e depois ele vai buscar o jornal de papel para poder distribuir na cidade. E ele saiu daqui numa sexta-feira, era 1h da manhã, para buscar esse jornal lá, e ele foi perseguido durante a viagem toda por um massaveiro. O sujeito apagava a luz, encostava na traseira do carro dele, emparelhava com ele em plena rodovia, em alta velocidade, e jogava o carro para cima dele, assim, sem bater, mas jogava no sentido de ameaçar tirar o cara da pista. Eu sei que, e no carro estava o meu genro, a minha filha e a minha netinha de 1 ano e 9 meses. Mas, quer dizer, isso já era uma tentativa de intimidação, se não uma tentativa de alguma coisa mais séria, de uma retaliação. Então, mesmo. Eu não entendo, não posso dizer para você com certeza que é isso,
Porque o que eu pensei no momento? Pode ser algum idiota que estava aí de bobeira na rodovia naquele momento, ou estava dopado, ou estava alguma coisa, e estava querendo fazer gracinha. A princípio eu pensei nisso, entendeu? Aí no domingo eu caminho com a minha mãe, que minha mãe tem 83 anos de idade, eu caminho com ela numa praça, eu tenho que pegar meu carro então e dirigir até a casa dela, porque ela mora sozinha e quer manter essa liberdade dela de morar sozinha, e eu pego ela e levo nessa praça para caminhar. O pneu do meu carro estava furado. E tenho problema de coluna, chamei o meu genro para trocar o pneu para poder, né, colocar o step para poder arrumar o pneu que estava furado. Meu genro vai desapertar as rodas do meu carro, elas estavam frouxas. E aí ele também vai ver as outras, todas elas. Ele não estava solta totalmente. Sabe quando ela não está apertada? Os parafusos das rodas não estavam apertados. Eu também não relevei esse problema. Achei que fosse uma coisa que poderia acontecer também. Tudo bem. Aí, na segunda-feira, os negacionistas de Olímpia fizeram um protesto na cidade para a abertura do comércio. Nós estamos na fase emergencial, que eu acabei de explicar, eu falei para você no começo. Eles fizeram, então, esse protesto, e nesse protesto fizeram uma passeata. A passeata é proibida nessa fase, porque ela gera aglomeração. Mas mesmo no protesto, não começou tudo bem, organizadinho, o pessoal mantendo o distanciamento de 1,5 metro de cada um e tal. De repente começou a chegar gente sem máscara, as pessoas no próprio protesto começaram a tirar a máscara, tá? E isso tudo transmitido ao vivo por uma emissora de rádio da cidade através do Facebook, através de um vídeo. E uma ouvinte nossa, ela publicou um texto na internet e colocou essas fotos. Então, nós evidenciamos num programa de segunda-feira, que foi logo após o movimento, que esse movimento que defendia a reabertura do comércio, que eles seguiam os protocolos, que eles não faziam nada, e o pessoal fazendo manifestação sem máscara. Então, como que você pode acreditar nisso? E também noticiamos um incidente que ocorreu no dia, um professor de história, inconformado com essa situação, ele foi para a rua e começou a gritar: fascistas, fascistas. E 5 brucutus que estavam nessa passeata foram lá intimidar o professor e ameaçaram agredi-lo e tal. E a gente também publicou o vídeo desse professor falando que havia sido ameaçado. Bom, tudo bem, até aí aumentaram as agressões pela internet, mas no programa nosso, que a gente usa o Facebook como forma de interagir com os ouvintes e os telespectadores, e também responder, refletir com eles, principalmente sobre a situação de crise de saúde que nós estamos vivendo, começaram a disparar, assim, frases de efeito, que você vê que vem, né, são frases criadas: a minha família teve Covid e todo mundo se salvou, né, o ideal, chegaram a falar até da cloroquina, né, mas o que aconteceu? O grande problema que a gente vê que é uma questão agressiva e de intimidação é que eles postavam, por exemplo, uma frase dessa, postavam 30, 40 vezes seguidas no comentário. E aí pegavam links do YouTube, qualquer coisa assim, postavam também, com o sentido de conturbar o programa, de não deixar o programa acontecer. Você entendeu? Bom, eu faço o programa junto com a minha filha, e a minha filha passou da parte daquele momento, então, deixou até de apresentar o programa comigo e foi excluindo esses comentários e bloqueando as pessoas que estavam fazendo essa invasão, né, nos comentários do nosso programa. Aí eu já falei, bom, aqui a coisa já começou a complicar, né? Começou a ter uma ação mais direta, e que parece que isso aqui não é dos comerciantes, isso aqui é de gente que pode ser do gabinete do ódio, tanto daqui como induzido ou doutrinado pelo gabinete do ódio de Brasília, ou por qualquer movimento que seja, mesmo que não seja esse, né? Mas um movimento fascista, né? Porque a intimidação dessa forma em que as pessoas levam e começam a intimidar, que nem na ditadura, no estertor da ditadura, o pessoal começou a pôr fogo em banca, ameaçar a família de jornalista, porque não conseguiam dominar os jornais, então passaram a agir na ponta. Bom, mas tudo bem, também eu nunca, jamais acreditei que pudesse chegar nesse ponto. Na terça-feira,
no mesmo programa a coisa amenizou, mas na internet a situação de xingamentos, de agressões era gigantesca. Aí culminou. Ou seja, agora, na quarta-feira. José, deixa eu te falar, estou muito impressionado com o seu relato, principalmente pelo fato de que, olha, Olímpia é uma cidade, se eu não me engano, deve ter o quê? Uns 50 mil, 60 mil habitantes, é isso? 55.130 hoje. 55 mil habitantes, uma cidade pacata do interior de São Paulo, próxima a São José do Rio Preto, numa área próspera, rica, e a gente não espera que essas coisas surjam assim no interior do Brasil. Agora, esse tipo de coisa, hoje tem dois fatos, é uma perseguição do ministro da Justiça a um professor do Tocantins, que mandou lá instalar uns outdoors críticos ao Bolsonaro, e esse seu relato. A gente está achando isso da maior gravidade, porque se o clima em Olímpia está assim, imagina o que vai ser do restante do país já, hein? Numa cidade que as relações são tranquilas, o nível de violência está contido, existe prosperidade, onde a gente vai chegar com isso? Fala sério. Esse é o meu medo, que eu inclusive disse para você agora há pouco. Mas o outro fator aqui é que a população de Olímpia, mesmo a maioria dos comerciantes que possam até estar contra o fechamento de suas empresas, eles são muito pacatos. Então, não há a possibilidade. Há a possibilidade, sim. O que eu sinto é o seguinte, que um grupo de pessoas, umas 30, 40, 50 pessoas da minha cidade, eles estão totalmente doutrinados, parece que sofreram lavagem cerebral e estão atuando como se fossem soldados de um possível movimento, né, que a gente está vendo crescer aí de ódio e de intimidação. Parece que a coisa agora partiu para a fase do fascismo, que é a intimidação, sem se importar com as consequências. Porque a perícia disse o seguinte, aí que está o grande medo. Eu ontem, 6 horas da tarde, o meu braço estava tremendo. Não de medo de morrer, mas medo de estar voltando para uma situação que é essa que a gente está falando. Porque se eu demoro mais 2, 5, 10 minutos, segundo a perícia, eu não conseguiria descer. Eu ia morrer sufocado dentro da minha casa. Eu fui salvo, te digo, por 2 poodles. E até eu quero apresentar para você aqui a maior heroína disso aqui. Olha aqui. Essa foi a grande heroína da minha vida. Ela salvou minha vida ontem. Deixa eu ver, que gracinha. Parabéns. Como é o nome da sua heroína? É Pitoca. Pitoca, grande Pitoca. Quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Seguinte, gente, estão falando de Olímpia, tá bom? Eu estou falando o seguinte, Olímpia deveria ser paradigma de vida pacífica no Brasil. Todo mundo conhece todo mundo numa cidade de 55 mil habitantes, tá? Mas veja só como é que os negacionistas lá estão atuando para piorar a vida das pessoas. Esse aqui é o gráfico de contaminações da cidade, atualizado até ontem, a fonte é o Ministério da Saúde, portanto é oficial, e a gente pode ver aqui, olha, com muita clareza, que a cidade viveu, a partir de julho do ano passado, a primeira onda, depois arrefeceu, veio diminuindo, e aí, olha agora o que acontece aqui, olha, a partir de 1º de janeiro, 1º de dezembro, olha, a coisa começa a ir, crescer. Saiu aqui, ó, de aproximadamente 10 casos por dia, até chegar em mais de 100. Então, como essas pessoas pensam em enfrentar isso? Como é que essa milícia que está se formando aí de comerciantes e outros estupistas acha que vai vencer isso aqui? Né? Porque é inequívoco que é um aumento que precisa ser contido.